1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 12. Esse é um texto bastante conhecido da palavra. Inicialmente eu quero ler junto com você do 12 até o 17. Todo mundo encontrou? Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Vamos dar um pulo para o verso 27 agora, um pouquinho mais à frente, verso 27 até o 30. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta, que determinei para minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Só até aí. Nós somos gratos, Pai, ao Senhor por estarmos aqui hoje. Nós somos gratos por aquilo que já começamos a receber até aqui. Somos gratos porque sabemos que o Senhor preparou esse tempo. Nós não estamos aqui simplesmente porque decidimos estar, mas cremos que fomos atraídos pelo Senhor e cremos que há algo do Senhor para os nossos corações. Por isso te pedimos, continua o que o Senhor já tem feito. Amplia o que o Senhor já tem feito. As nossas vidas são do Senhor, as nossas famílias são do Senhor, os nossos filhos são do Senhor, e nós, como pais que estamos aqui, temos plena consciência de que nós dependemos do Teu Espírito, Pai. Dependemos do Teu Espírito para conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso, continue falando conosco nesse momento, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Eu quero continuar com vocês aqui falando sobre o despertar dos valentes. A gente está ouvindo sobre o valente é aquele que prepara o filho, aquele que estica a flecha, aquele que lança para alcançar o alvo, mas eu quero falar sobre uma outra dimensão desse valente, que é o seu despertar, o despertar dos valentes, para você que está anotando. Quero começar contando uma experiência que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu ainda era solteiro, meu pai viajava muito, teve um período que ele e minha mãe viajavam bastante, e algumas dessas viagens, na verdade várias dessas viagens, eram de madrugada. Então eu já tinha tirado carteira de habilitação, era o motorista particular da família, dirigia para todo mundo. Só eu tinha habilitação em casa. Você, quando a família tem um carro e você é o único que dirige, é um esparro, viu? Porque você é o motorista de todo mundo. Sempre que todo mundo precisa de alguma coisa, você vai ter que estar lá. E aí eu era o motorista oficial da família. E às vezes tinha que acordar de madrugada para levar no aeroporto.
às vezes tinha que acordar de madrugada para buscar no aeroporto. Nesse dia nós fomos buscar. Eu fui e Beth foi comigo. Estávamos indo e quando estava ali na paralela, em fração de segundos eu cochilei. Cochilei. Eu estava com muito sono, a gente acordou no meio da madrugada. E eu estava ali no volante, de repente tudo apagou e em fração de segundos eu voltei. E pense no desespero de ter cochilado no volante. E saber que se eu não tivesse voltado logo, a gente podia ter metido o carro em qualquer lugar lá. Eu disse, Beth, pelo amor de Deus, começa a conversar comigo, qualquer coisa, nem que seja falar abobrinha, mas você precisa falar alguma coisa, eu preciso ouvir, preciso responder, para garantir que a gente vai chegar no aeroporto vivo. A nossa sorte foi que eu despertei. E a gente vai assistindo noticiários e vai perceber que aqui e acolá, acidentes acontecem por causa do sono. Principalmente motoristas profissionais que passam muitas horas na estrada, ou num carro pequeno, ou num caminhão, às vezes tem que tomar remédio, tomar energético para ficar aceso, mas tem uma hora que não tem química que segure, não tem energético que segure, tem uma hora que o corpo apaga. E quantas pessoas já morreram por causa disso? Quantas tragédias já aconteceram porque pessoas ficaram sonolentas e dormiram? Quantas tragédias já aconteceram por causa de pequenos cochilos? Um pequeno cochilo, falando assim com você, pequeno cochilo, parece algo tão insignificante, né? É um cochilo, mas teve gente que já morreu por causa de um cochilo. E o pior, porque a pessoa morrer por causa do seu cochilo, ela morreu por causa do que ela mesma produziu. O pior é quando ela leva outros que não tem nada a ver junto. É um motorista que cochila, aí o carro sai da pista e mata um monte de gente que estava acordado. É uma tragédia que sai levando várias pessoas, ceifando várias vidas. O sono, ele também é utilizado como um sinônimo de distração. A gente fala no sono mesmo, dormir, o sono propriamente dito, mas também tem o sono de distração. Você já deve ter falado isso. Está percebendo alguém meio voando, você fala o quê? Acorda, menino. Por quê? Porque está distraído. A gente está falando hoje aqui sobre criação de filhos, sobre família, e um grande problema para a família é quando pais dormem. Um dos grandes problemas para as famílias é quando os pais se distraem. E nessa distração, eles ficam alheios à vida dos filhos. Porque é isso que acontece no sono. Quando você dorme, você não está sabendo o que está acontecendo ao redor. É isso também que acontece quando você se distrai. A vida continua. Mas você agora não consegue mais interferir na vida porque você está alheio a ela, dormindo, distraído. Esse texto que nós lemos em 1 Samuel capítulo 2, ele fala sobre a história muito conhecida da família de Eli. E como nós estamos falando de filhos, o texto fala do rumo que os filhos de Eli tomaram. Mais do que isso, essa história vai mostrar as consequências para uma família de um pai sonolento. As consequências para uma família de um pai distraído, de um pai omisso. A gente está ouvindo aqui hoje, começamos ouvindo isso, que os filhos são como flechas nas mãos do valente, mas essas flechas só poderão ser lançadas por pais que estejam despertos, atentos. Pais sonolentos não lançam nada. Pais sonolentos, distraídos, não enviam filhos. Pais sonolentos, distraídos, não conseguem interferir na vida dos filhos, não conseguem sequer conduzir os seus filhos por um processo de preparação. Vai chegar o momento de enviar? Vai chegar, mas talvez muitos filhos, quando chegarem no seu momento de serem enviados, não estarão preparados, porque os seus pais dormiram no ponto. Mas isso não vai acontecer com ninguém aqui, em nome de Jesus. Mas existem muitas realidades assim, e a família de Eli é um péssimo exemplo nesse quesito. Um pai que dormiu, a vida estava correndo,
Estava acontecendo algo na vida dos filhos, mas ele estava muito distraído para conseguir interferir. Nós precisamos despertar, queridos. Os valentes precisam despertar. Mas para quê? Eu quero falar sobre 3 coisas. Em primeiro lugar, despertar para assumir o seu papel. Você que está anotando, anote isso aí. Os valentes precisam despertar para cumprir o seu papel. Olhando para a história da família de Eli, eu acredito que talvez ele tivesse tão envolvido e distraído com as tarefas do sacerdócio, que ele acreditou de verdade que seus filhos estariam seguros, crescendo no ambiente do tabernáculo. Pense só, ele está em Israel, muita coisa acontecendo lá de fora, mas ele é o sumo sacerdote, é homem de Deus. Tabernáculo, lugar santo. Então, qual é o lugar mais seguro para os meus filhos estarem? Tabernáculo. Qual é o lugar mais seguro para eu criar os meus filhos? Tabernáculo. Eu não tenho muito tempo para eles, não. Eu não tenho muito tempo para esse negócio de conversar, corrigir, saber como é que foi o dia. Eu não tenho muito tempo para isso, não. Eu estou aqui me colocando no lugar de Eli, tá bom? Não sou homem de Deus, muitas ocupações, porém, estou tranquilo. Tranquilo, porque eles estão sendo criados dentro do tabernáculo. Tinha muita coisa para fazer, talvez não esteve tão perto como deveria, mas se contentou com o fato dos seus meninos crescerem naquilo que era chamado de casa do Senhor. Existem alguns pais que pensam que criar os seus filhos no temor do Senhor e nos caminhos do Senhor é trazer para o culto. Faz parte? Faz parte, mas não é só isso. Eu estou criando os meus filhos no caminho do Senhor. Tá bom, meu santo, minha santa, o que é que você faz? Eu levo para o culto. Está aqui um exemplo de um pai que levava os filhos para o culto. Aliás, mais do que levava para o culto, eles moravam no culto, se é que a gente pode dizer assim. Eles moravam no que era chamado de casa de Deus. Como foi que esses meninos terminaram? Não foi bem. Você que conhece a história. Há pais que estão com esse equívoco de que trazer os filhos para o culto resolve os dramas da família. Eles caem aqui nesse mesmo erro de Eli, que achou que os seus filhos estariam seguros no tabernáculo. Pais precisam despertar. Os valentes precisam despertar. E dentre muitos despertamentos que nós necessitamos, um desses despertamentos é para o papel de liderar os nossos filhos e conduzi-los em caminhos retos. Eu e você, como pais, temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é intransferível. Repita comigo, por favor, a minha responsabilidade como pai não pode e não deve ser transferida para ninguém. Pais não podem ser substituídos por outras pessoas, nem transferirem as suas responsabilidades para outras pessoas. Aqui e acolá eu vejo alguns pais que eles desejam de todo o coração que a igreja dê um jeito nos seus filhos. Eles anseiam que pastores, que líderes, que membros do ministério infantil coloquem sua família no eixo. Mas isso é um engano. Não é a igreja que coloca a sua família no eixo. Não é a igreja que dá um jeito nos seus filhos. É você. Sou eu. De quem é a principal responsabilidade sobre os seus filhos? É da igreja? Não, é sua. O que é que a igreja faz, queridos? O papel da igreja é apoiar as famílias. O papel da igreja é isso aqui, ó. É treinar pais, ajudar no processo de capacitação. Agora, a responsabilidade do cuidado direto, corpo a corpo, de quem é? Quem pariu Mateus? Já dizia o velho ditado. E ele é um ditado tão verdadeiro quando a gente vai para a parte da educação mesmo, dos princípios, de ser o modelo naquilo que se deve viver. Eu já ouvi algumas histórias, não peguei esse tempo não, que eu sou muito novo, né? Sou muito novo. Ouvi histórias de que muitos anos atrás era comum que alguns pais trouxessem os seus filhos para a igreja para que o pastor Geraldo desse um jeito.
A cena era mais ou menos assim: o pai segurando a mão do menino, chegando aqui no gabinete do pastor. Pastor, aqui ó, não tem ninguém que dê jeito, trouxe para o senhor consertar. E aquela história, dava inclusive autorização para o pastor Geraldo puxar o cinto e lepo no menino. E acredite, teve vezes que isso aconteceu. Encontrei um rapaz, hoje, rapaz não, um senhor, hoje já é avô inclusive, dizendo isso: olha, sabia que eu já apanhei do seu avô? Ele disse assim: agora você pensa que eu estou com raiva? Eu sou grato. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Vá, pastor, bater em filho de alguém hoje para você ver. Eram outros tempos. O pastor está pensando duas vezes se vai bater no próprio filho, quanto mais no filho dos outros, né? Eram outros tempos, queridos. Mas os pais vinham e parece que era assim, é uma sensação de impotência. Eu já tentei de tudo, não consegui dar jeito no meu próprio filho, vou levar para ver se o pastor faz alguma coisa. Como o pastor era visto como linha dura, os meninos, quando viam o pastor, tremia. Então os pais pensavam: é minha esperança. Mas nisso, por mais engraçado que seja, há uma disfuncionalidade. Porque você percebe que tem pais ali que perderam a mão, perderam o controle. Se eu preciso chamar alguém para fazer o papel que é meu, eu perdi o controle. E com isso eu não estou dizendo que um pai não possa pedir ajuda na educação do filho, porque pode. Pode pedir a pessoas mais maduras, a pastores, a líderes. Pode ajudar na educação do filho? Pode. Mas quem é que está na linha de frente? É o próprio pai. Quem é que assume os BOs? É o próprio pai. E nós não podemos, e mãe, quando eu falo pai, me entendo aqui, pais, né? E nós não podemos abrir mão dessa nossa responsabilidade, liderar a nossa casa, liderar os nossos filhos. Amém, queridos? Quem educa é você, quem apresenta o evangelho é você, quem ensina a amar a Jesus é você. Então, mande menos o seu filho orar e ore mais na frente dele. Ele vai ficar com vontade de orar. Débora acabou de dizer das meninas vendo orar e indo reproduzir. Crianças imitam para o bem ou para o mal. Crianças imitam. Elas vão reproduzir. Então a gente dá ordem dentro de casa, dá ordem. Eu também mando as meninas orarem. Eu não fico só nessa ideia de inspiração. Eu vou orar e elas vão imitar. Não, manda orar. Já orou hoje, filha? Não, vai orar. Pegando o celular, já orou? Não, vai orar. Não fico só esperando ter vontade. Já leu a Bíblia? Não, vá ler sua Bíblia. Estou com vontade? Não, vá ler sem vontade mesmo. Hoje de manhã não acordei com vontade de ler, não, mas li. Estava com vontade de orar, não, mas orei. Então esquece esse negócio de vontade. E elas vão, com vontade ou sem vontade. Escreve no papel lá, não me incomode, estou orando, e cola na porta do quarto. Existe o exemplo, mas também existe a instrução. E quem é que vai ser o ponta de lança nisso? Quem que vai encabeçar isso? É o pai, é a mãe, são os pais, os líderes da família. Os valentes precisam despertar para isso aqui, assumir o seu papel. Amém, queridos? Segunda coisa para a qual os valentes devem despertar. Despertar para as ameaças em volta dos filhos. Anote isso aí. Despertar para as ameaças em volta dos filhos. Queridos e queridas, o texto mostra os dois filhos de Eli completamente corrompidos. Completamente corrompidos. Mas tem algumas perguntas que a gente precisa fazer. Quando que eles se corromperam? O texto não diz. São perguntas que nos ajudam a ir cavando. Quando que se corromperam? Alguém nasce corrompido, queridos? Alguém nasce corrompido? Não. Quando foi que se corrompeu? Quando foram influenciados? Quem os influenciou? Para cada uma dessas perguntas existe uma resposta, embora nós não saibamos quais são as respostas.
Aqueles meninos cresceram num ambiente supostamente saudável. Estamos falando do tabernáculo. Tabernáculo. Onde é que está seu filho? Na igreja. Olha que sensação gostosa. Está na igreja, meu filho. É um santo, é uma santa. Está na igreja. Onde é que está seus meninos, Eli? Está na igreja. Está no tabernáculo. Está na casa do Senhor, ambiente supostamente saudável. Local de adoração. Sendo criados pelo sumo sacerdote, um homem de Deus. Agora, essa corrupção que eles reproduziram posteriormente não foi aprendida dentro de casa, mas foi aprendida em algum lugar e em algum momento. Houve um momento em que uma influência ruim chegou e encontrou passagem. Encontrou passagem e fez uma grande destruição. E aí a gente tem que continuar fazendo perguntas. Quem eram os amigos deles? Diga-me com quem tu andas, né? Quem eram os amigos? Então o texto parece que já começa do final, né? Os filhos de Eli eram terríveis, eram corruptos. Tá bom, querido, vamos rebobinar a fita? Alguém aqui é do tempo que se rebobinava a fita? Vamos rebobinar um pouquinho essa fita? E vamos tentar descobrir o início de tudo. Não é assim, é corrupto, é mau, caiu. Onde foi que isso começou? Tudo tem um começo, tudo tem um início. Andava com quem? Ouvia o quê? Era influenciado por quem? Quem que frequentava a casa deles? A casa deles era um ambiente saudável. Mas quem que frequentava essa casa? Todos esses fatores aqui exigiam a atenção de Eli. Como pai, eu falei para vocês, nós somos os principais responsáveis pela nossa casa. A gente lidera. Todos esses fatores aqui exigiam que Eli tivesse atento. Em algum momento, seus filhos começam a receber ali uma influência ruim e ele não consegue perceber. Um dos nossos papéis como pais e mães é ficarmos atentos para as ameaças que estejam em volta dos nossos filhos. A gente precisa, queridos, ter olhos como de águia para detectar de longe possíveis ameaças. Eu estou falando propositadamente, possíveis ameaças. Eu não preciso determinar que é uma ameaça. Eu preciso olhar com olhos de águia e detectar possíveis. Eu preciso ter olhos atentos, sensíveis, para enxergar aquilo que os meus filhos não vão conseguir enxergar. Por exemplo, existem ambientes que são ameaçadores para os nossos filhos. Ameaçadores. Existem ambientes em que, se os seus filhos estiverem ali como crianças, eles estão correndo perigos. Existem amigos, amiguinhos, estou falando de criança, que são ameaçadores. Existem programas de televisão, e você sabe disso, ameaçadores. Existem jogos ameaçadores. Existem até mesmo, em alguns casos, familiares que são ameaçadores. Então, pais e mães precisam ter olhos de águia para ver além. Quanta coisa poderia ter sido evitada na família de Eli pelo poder da antecipação? Olhos de águia para perceber a ameaça. Eu falei com você, os meninos não nasceram corruptos. Eles não nasceram roubando a oferta do tabernáculo. Um dia eles se corromperam. E essa influência entrou por algum lugar. O texto não fala que Eli era corrupto. O texto fala que Eli era omisso. O texto não fala que Eli era um homem mau. O texto apenas fala que ele era um pai distraído. Então a má influência não veio de dentro de casa, mas veio de algum lugar. Veio da onde? Imagine você se Eli tivesse sido um pai mais atento. A gente não precisava estar lendo a história desses meninos aqui hoje.
A gente não precisava estar falando dessa tragédia que aconteceu. Por quê? Porque o pai teria visto a influência chegando nos filhos e disse, não, não, não. Esses meninos estranhos aí, com essas conversas estranhas, não quero que vocês andem com eles, não. Esses filisteus aqui, para dentro de casa, não. Vamos cortar essa amizadezinha. Umas conversas estranhas, não quero não, vai cortar. Aqui a gente não tem esse procedimento. Aqui a gente não tem essa conversa, porque eu vou deixar que você ande com esse menino. Não. Olho de águia, percebeu de longe. Não esperou os meninos se corromperem, conseguiu detectar o que poderia influenciar. Já que eu estou falando aqui dessa questão de várias coisas que são ameaçadoras, e eu até toquei nesse ponto de familiares que são ameaçadores, eu me refiro a familiares em todos os aspectos, não só na questão que a gente ouve muito de abuso sexual, mas em todos os aspectos. Às vezes você quer educar bem o seu filho, mas tem gente lá na sua família, sei lá, irmão, primo, vários graus de parentesco. Se você largar seu filho na mão deles, eles estragam. Talvez não estraga com a intenção de estragar, mas estraga pelo estilo de vida que vive e pela mentalidade que tem. Então, queridos, a gente tem que acordar. A gente tem que acordar. Até dentro da nossa própria família, a gente tem que saber proteger os nossos filhos. Quem está comigo aqui? Bota uma coisa na sua cabeça, eu sei que você já sabe disso, mas é só para repetir. Os nossos filhos são pedras preciosas. Você não pega uma pedra preciosa e larga em qualquer lugar. Porque você sabe que se uma pedra preciosa é vista, todo mundo quer levar. Seus filhos, os nossos filhos, são pedras preciosas. A gente não larga em qualquer lugar. Ah, é meu parente. E daí que é seu parente? Tem a mesma visão? Tem o mesmo coração? Teme ao Senhor? E o histórico? Ainda tem essa outra questão de abuso. Ah, ficar deixando dormir na casa de ninguém. Pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Esse negocinho, não, mas tem uma festinha do pijama aqui na casa da coleguinha. Sim, talvez a coleguinha não é o problema, mas e o entorno da coleguinha? Querido, se às vezes dentro da própria família, e os dados mostram isso, a maioria dos abusos acontece ali na família e próximo da família. Se até dentro da família muitas vezes existe desconfiança, ambiente de insegurança, quanto mais fora. Quanto mais fora. Então assim, se você não é, eu te dou um conselho. É claro que a decisão é sua. Você é o pai, você vai criar o seu filho da forma que você quiser. Mas fica aqui um conselho. Não fique deixando o seu filho dormir fora de casa, não. O mundo está feio. Está perverso. Deixe não. Ah, é na casa do irmão da igreja. Querido, seu filho tem quarto? Tem. Tem cama? Pronto. O melhor lugar para ele dormir é no quarto dele, na cama dele. Acabou. Ah, e os coleguinhas marcam para brincar de dia. Depois acabou de brincar todo mundo e todos foram para as suas casas. Ah, pastor, eu estou achando muito radical. Tem pai e mãe que gostaria de alguns anos atrás ter ouvido uma palavra dessa aqui. E por causa da inocência disse, não, vou deixar meu filho. Claro que não tinha nenhuma intenção de expor o filho. Mas é por aquele sentimento, às vezes, que a gente tem de que não, é na casa de crente. Pô, você não conhece o coração, pô. Não conhece o coração. Eu falo isso, queridos, com o coração dolorido. Porque eu gostaria de estar dizendo para você totalmente o contrário. Eu gostaria de trazer a seguinte fala: todo mundo na igreja é confiável. Você pode confiar em todos os crentes de olho fechado. Eu gostaria de poder dizer isso, mas eu não posso. Eu não posso. Aí a gente precisa ter cuidado. É a antecipação. É os olhos de águia. Onde estão as ameaças? Tem ameaça que não tem cara de ameaça. Aí você tem que ter olho de águia. Hoje você tem que... É um olho aberto, outro fechado. Ah, pode me chamar de paranoico, pode... Ó, querido, é o mundo. Fazer o quê? É o mundo. É os nossos filhos. É os nossos filhos. A gente ora pela proteção do Senhor, mas tem uma parte que não é do Senhor. Tem uma parte que é sua.
Não adianta só ficar, Senhor, bota a mão pelo meu filho, Senhor, protege o meu filho sempre. Mas tem uma parte que é sua. De dar o sim, de dar o não, de perceber isso aqui, de criar limites seguros. A terra é 100% segura? Não. Mas a gente vai fazer tudo que a gente pode. A gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance. E o que não tiver ao nosso alcance, a gente ora. Quem está me entendendo, queridos? Olhos de águia para detectar a ameaça. Eu e Débora já precisamos sentar com uma de nossas filhas, um tempo atrás, alguns anos atrás, para dizer que ela não deveria andar muito perto de determinadas meninas na escola, no colégio. Em uma outra escola que ela estudava, não é mais a escola dessa que ela está estudando agora. E teve um dia que eu cheguei, no primeiro dia de aula, ela já tinha a turma dela formada e chegou uma aluna nova. Nesse dia, primeiro dia de aula, porque era o primeiro dia, eu fui levar na porta da sala. Quando ela entrou, eu olhei as menininhas, vi que a maioria, eu já conhecia, eram as meninas do ano anterior, mas tinha uma que era nova. Eu olhei e não bateu. Sabe? Às vezes você olha para a cara da pessoa e não bate, né? E aqui deixa eu fazer uma observação. Às vezes pode não bater por algum preconceito, não é verdade? Pode ser algum preconceito. A pessoa estava com a cara fechada, você achava que a pessoa era ruim, mas não era. Era só o dia. Ou às vezes a pessoa estava com pince, você não gosta de pince, mas não tem nada a ver, é uma pessoa boa. Quantas vezes a gente ouviu alguém dizer assim, poxa, na primeira vez eu não fui com a cara de fulano, mas depois eu descobri que era uma pessoa maravilhosa, nada a ver com o que eu pensei. Mas nesse primeiro dia, eu olhei para a cara daquela menina, não bateu. Se você me perguntar assim, por quê? Eu nem vou conseguir te explicar por quê. Só não bateu. Eu olhei, falei assim, pô, tem um negócio ali. Fui-me embora. Passaram-se alguns dias. Aí lá vem minha filha em casa, contar para a gente qual era o comportamento daquela menina e quais eram as conversas dela. Aí eu lembrei que no primeiro dia que eu olhei, não bateu. Aí a gente teve que sentar e dizer, olha, na escola você vai conversar com todo mundo, você vai ser respeitosa com todo mundo, se tiver que fazer trabalho, você vai fazer trabalho com qualquer pessoa, mas na intimidade, você tem que selecionar. A gente tem que ensinar os nossos filhos a não serem preconceituosos, mas se protegerem do mal. Quem está me entendendo, queridos? Não é criar filhos preconceituosos. Que a menina tem alguma coisa ali, não vou falar. Não, pelo amor de Deus, de forma alguma. Atencioso com todo mundo, educado com todo mundo, gentil com todo mundo, sorriso para todo mundo. Agora, intimidade, alguns. Poucos. Pouquíssimos. A intimidade é para pouquíssimos. E ela entendeu. Porque foi ela mesma que trouxe o recado mostrando o que é que estava por trás do comportamento daquela coleguinha. Mas do lado de cá teve um olhar de um pai que primeiro só sentiu. E depois coletou a informação e percebeu já o que isso poderia se desenhar para o futuro. Eu vou ficar esperando acontecer as coisas? Não. Papel de pai não é esperar acontecer para corrigir, é se antecipar, queridos. Que Deus nos dê a graça de podermos nos antecipar na vida dos nossos filhos, para a gente não ficar chorando leite derramado, como Eli, distraidaço. Quando menos esperou, está os meninos, que não era mais menino, já era homem feio, porque o tempo passa e passa rápido. E os caras estão destruídos, corrupto, roubando a oferta do tabernáculo, se deitando com as mulheres que serviam no tabernáculo. Como é que pode? Mas eram os menininhos de papai, até outro dia. Cresceu na igreja, mas se tornaram uns monstros. Cadê o pai que não viu isso? Eu falei com você, ninguém nasce corrupto, ninguém nasce perdido. Em um momento a influência destruidora chegou. Cadê os olhos de águia para perceber? Olha, isso aqui é ameaça, isso aqui vai dar ruim, isso aqui, se continuar, vai dar tragédia. Tem que ter os olhos de águia. E aí, eu e você precisamos orar, queridos, porque eu falei com você que naquele dia na escola de minha filha, eu olhei e não bateu. Só que tem um detalhe. Tem ameaça que, às vezes, ela não vai ter cara de ameaça. Você está diante da ameaça e não sente nada. E a gente precisa orar, dizer, Senhor, nos dá discernimento, para que a gente veja o que
está abaixo da superfície, que a gente consiga ver o que ninguém vê, nos dá discernimento, nos dá essa visão ampliada, para que nós possamos preservar os nossos filhos da ameaça. Sabe quem são esses valentes que vão esticar os seus filhos como flecha, para que eles possam atingir o alvo? São esses valentes que vão despertar, para proteger os seus filhos de toda a ameaça. Eu posso ouvir um amém? Você está atento às ameaças que rondam os seus filhos hoje? Existem ameaças hoje rondando os nossos filhos. Será que você já tem conseguido perceber quais ameaças são essas? Se nós estivermos atentos às ameaças de hoje, nós poderemos prevenir os danos de amanhã. Prevenir danos. Segura essa palavra com você aí. Prevenir danos. Pai e mãe não é bombeiro. Bombeiro é chamado quando o quê? Quando já está pegando fogo, só para apagar. Pai e mãe não é bombeiro não, querido. Está tudo já pegando fogo, destruindo, a gente chega. Não. Nós prevenimos. Nós estamos aqui para impedir que o fogo pegue, que o fogo chegue, que a destruição se aproxime da nossa casa. E nós vamos conseguir. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Amém, queridos? E por último, para que os valentes devem despertar? Despertar para os sinais de mudanças negativas na vida dos filhos. Os pais, os valentes devem despertar para os sinais de mudanças negativas na vida dos filhos. Em algum momento, os filhos de Eli começaram a mudar. Em um momento eles eram apenas filhos, meninos, jovens, inocentes. Em outro começaram a gostar da ganância, da imoralidade. E os sinais estavam lá para todo mundo ver. Sabe por quê, queridos? Porque os sinais sempre irão aparecer. Uma hora ou outra. As pessoas dão sinais. A vida dá sinais. Os meninos começaram a mudar a rota. E os sinais estavam lá. Agora, pais distraídos não veem sinais. Os filhos mudam. Quem é de fora da família percebe que os meninos estão mudando. Mas os pais não. Quantos pais já tiveram que tomar um tapinha de ombro do vizinho, dizendo assim: cuidado com o seu menino, viu? Por quê? Porque o vizinho está vendo coisa que o pai não viu. É a distração, queridos. O menino mudou. Para o pai é o mesmo menino, mas não é. Tem sinais de mudanças negativas. Chegou uma influência estranha dentro de casa. O comportamento dos meninos começou a mudar. A conversa dos meninos começou a mudar. A mentalidade dos meninos começou a mudar. Os sinais estavam lá, mas Eli não viu. Não conseguiu fazer uma intervenção satisfatória. E aí, consequência, os meninos se tornaram homens reprováveis. Pais conhecem os seus filhos. Pelo menos pais atentos percebem. Até mesmo pequenos sinais que se alteram no comportamento dos seus filhos. Pais atentos, eles percebem. Pequenos sinais de mudança. O menino falou um negócio diferente. Opa, vocabulário novo aí, viu? Aprendeu aonde? Me diga agora. Os comportamentos estranhos. Opa, vem cá, meu filho. Que história é essa aí? Se tiver atento, percebe. E tem a possibilidade de chamar para uma correção. Foi o que Eli perdeu a oportunidade. Nós precisamos desse despertamento. Nós precisamos acordar para perceber os sinais de mudanças negativas nos nossos filhos. São sinais que vão nos indicar que algo estranho está em curso. Alguma alteração está acontecendo. Eu ouvi uma história há um tempo atrás. Não foi nada que aconteceu entre pessoas conhecidas nossas ou da igreja. Foi uma história que eu estava vendo de um pai que ele era muito próximo da filha. Sabe aquele pai pegajoso, que enche de beijo, que agarra, que morde. E a filha também correspondia, né? Era a bebezinha do papai e tal. E
Aquele pai muito próximo sabia que a filha era muito apegada a ele, começou a perceber que quando ele se aproximava da filha para dar o beijo, apertar, ela já estava meio que se esquivando, disse: está acontecendo alguma coisa, porque a minha filha sempre me correspondeu, eu sou um pai grudento e ela é uma filha que gosta desse grude, do carinho, mas ela está me rejeitando, parece que ela está ficando desconfortável com os meus abraços, com o meu beijo. O que está acontecendo? Ele foi investigar. Ele descobriu que essa menina estava recebendo influências feministas na escola. E não foi da noite para o dia, foi algo bem sistemático e que se prolongou. O pensamento que estava sendo construído, compartilhado com ela, era que o casamento, a instituição do casamento, ele era opressor para as mulheres. O casamento apenas beneficia, a instituição do casamento apenas beneficia o homem, dentro de uma estrutura machista e patriarcal, dentro da qual a nossa sociedade está. E aí, muita baboseira para cima dela. Essa menina começa a olhar o seu pai como aquele que está no topo da estrutura patriarcal, machista, e que é agressivo com a sua mãe, e que aquilo não era a realidade. Ou seja, a família dela não vivia essa realidade. Existem muitas famílias que vivem. Existem muitas famílias que vivem com homem machista, agressor, mas não era o caso dela. Ainda assim, esse pensamento a influenciou. Ela começou a trazer dúvidas na sua cabeça sobre o seu pai, embora ele não vivesse aquela realidade, e começa a se afastar do seu pai. Ele interveio, não sei como, mas conseguiu resgatar a sua filha daquele pensamento quando ele percebeu a origem do problema. Ele detectou o que, queridos? Sinais. Você pode repetir comigo? Sinais. Isso. A gente precisa aprender a detectar os sinais. Detectou um sinal negativo no comportamento da filha e conseguiu intervir a tempo e a resgatar daquele pensamento maligno e distorcido. Teve um período em que, além do meu pai estar no ministério, minha mãe começou a trabalhar em um órgão da prefeitura. Eu era criança. E aí, irmãos, eu ganhei o mundo. Ganhei o mundo. Não tinha ninguém em casa. Então, de tarde, depois que almoçava, fazia o quê? Ia para a rua. E aí, teve um dia que aconteceu alguma coisa lá, que minha mãe estava em casa, e ela perguntou assim: cadê Heber? Não sei se ia ter alguma refeição, e ela não foi trabalhar, e perguntou por mim na hora da refeição lá, e alguém disse: está na rua. Falou: na rua? Porque eu nunca fui criado em rua. Tudo bem que a rua de anos atrás era diferente da rua de hoje, mas até naquele tempo não tinha a violência de hoje, mas as influências malignas estavam aí. E ela na rua, quando foi que isso aconteceu? E aí aquilo ali já foi um sinal, e depois outras coisas que foram, tanto ela como meu pai foram detectando, que estavam mudando no meu comportamento. Por quê? Porque eu comecei a andar num ambiente que não era um ambiente habitual. E aquele ambiente no qual eu estava andando não era simplesmente um caminhar, um estar lá. Eu, de certa forma, me permiti influenciar por ele, porque eu era um menino. Era um menino. Para mim, tudo novo, tudo muito legal. Então, meu pai e minha mãe começaram a fazer algumas intervenções de resgate, me puxar para perto, puxar, até que conseguiram me trazer de volta. Deu trabalho, mas eles conseguiram. Agora, o que foi determinante? Os sinais. Um dia eles olharam para mim e perceberam: existem sinais hoje aí que não estavam antes. Você está com um comportamento hoje que antes não tinha. Tem uma conversa hoje aí que não é a conversa do Heber que a gente conhece. Arrumou isso aonde? Aprendeu isso aonde? Sinais. E quando eles viram os sinais, entenderam: a gente precisa intervir agora antes que seja tarde. O que você está vendo na vida dos seus filhos? Se é que está vendo alguma coisa. Se é que existe algo para ver nesse momento, que lhe indica que é necessário uma intervenção antes que seja tarde.
Quais são os sinais? Filhos dão sinais. Tem pai que vê e tem pai que não vê, mas filhos dão sinais. Os filhos de Eli deram sinais. Eu não sei como é que foi a resposta de Eli. Tudo indica que não foi satisfatória, porque o final da história dos meninos não foi uma história boa. Perceber os sinais nos ajuda a intervir. Quando nós não estivermos vendo nada, olhando para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, e não estivermos vendo nada, a gente precisa orar e dizer: Senhor, me dá sinais. Sinais. Estou conseguindo ver nada, Senhor, me dá sinais. Você acha que Deus responde essa oração? É claro que responde. Deus responde, irmãos. Deus responde as nossas orações. Amém, igreja? Deus responde as nossas orações. Deus se importa com as nossas orações. Deus é o principal e maior interessado em dar esses sinais aos pais, para que eles possam intervir na vida dos seus filhos. Eu quero terminar chamando a sua atenção para algo que é tão importante. Às vezes a gente olha para o nosso filho e só vê um menino. Por trás daquele menino tem uma geração inteira. Não é só uma criança, é uma geração. O diabo, quando olha para os nossos filhos, ele não vê uma criança, ele vê uma geração. É por isso que ele é tão astuto e investe tanto para ferir. Porque quando ele consegue ferir uma criança, na cabeça dele, e de certa forma, há muito de verdade nisso, ele está provocando que uma geração seja ferida. A nossa esperança é que sempre no meio do caminho Jesus entre curando e transformando, mas se essa cura e transformação não acontecerem, esse que foi ferido vai trazer para esse, que traz para esse, que traz para esse, que traz para esse, que traz para esse, mas começou com um só lá, quando era menino, pequeno, mas o diabo investiu tudo que podia. Por quê? Porque quando ele olha para uma criança, ele vê uma geração. Nunca mais olhe para o seu filho só como um filho. Olhe para uma geração. Há uma descendência atrás dele. Os filhos dele, que são seus netos, os bisnetos. Olhe sim, geração. Sabe por que o diabo investe tanto na vida de criança? Porque o diabo tem uma coisa que às vezes falta para a gente como igreja: visão geracional. É por isso que o diabo investe pesado em criança, porque ele tem visão geracional. Se ele fere um, agora é só esperar e garantir que esse aqui que já está ferido e adoecido, adoeça o resto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas nós não vamos deixar que isso aconteça na nossa casa. Vamos pedir sinais ao Senhor. E diante de todos os sinais que o Senhor nos der, nós poderemos intervir e ajudar a nossa família. Amém, queridos? Nós somos os valentes que Deus vai usar para pegar os nossos filhos como flechas. Nós somos esses guerreiros que vão esticar os filhos e lançá-los para que eles possam cumprir o seu propósito, o seu destino profético. Mas nós só estaremos prontos, preparados, aptos para exercer essa paternidade e maternidade da forma adequada, se nós despertarmos do sono, se nós não aceitarmos as distrações que nos deixam alheios aos nossos filhos. Por isso, a minha convocação para todos vocês hoje é: os valentes precisam despertar. Valentes que estão despertos, eles podem lançar os seus filhos para que eles cumpram o seu propósito.